Olá pessoal, Grüezi miteinander. Eu estou na belíssima cidade de Liebeg, aqui na Suíça, no canton de Aarau. E eu fazendo minhas pesquisas, minhas anotações nas áreas de ciências humanas, ciências sociais e também do fenômeno da manifestação religiosa e relações internacionais, eu não poderia deixar de mostrar para vocês este belíssimo lugar que é o Schloss Liebeg, ou Castelo de Liebeg. Aqui no Castelo de Liebeg funciona um museu histórico que está repleto de fontes documentais e de documentos que retratam uma parte negra também da história da Suíça e também de toda a Europa. Aqui dentro deste lugar reúne fatos, né, documentais. Nós vamos entrar ali um pouco para conhecer este lugar. Aqui no castelo de Liebeg funciona a Hexenmuseum. Hexen em alemão é bruxas e Museum é museu. Então o Hexenmuseum é o museu das bruxas. E este acervo histórico retrata a história da caça às bruxas em uma parte no final da Idade Média ou Idade Medieval e também no início da história que é conhecida como História Moderna. Este lugar é um museu e aqui reúne muitos objetos e fatos históricos do Hexenmuseum suíço. Aqui dentro é um grande pátio, o castelo ele é enorme e tem a parte lá dentro que não é permitido fazer vídeos, mas traz consigo um acervo documental grandiosíssimo de relatos de fontes primárias, fontes documentais, de todo este processo de inquisição, de julgamento e condenação à morte dessas mulheres vivas em fogueiras que eram consideradas ou chamadas de bruxas. A última mulher que foi queimada viva em uma fogueira aqui na Suíça foi em setembro de 1731, onde essa mulher foi considerada, né, ou foi torturada até fazer uma confissão, porque era dessa forma que eram fabricadas as bruxas pelo fanatismo e o governo sacro, político, religioso da época. Qualquer mulher que vivesse uma vida marginal ou que trabalhasse com medicamentos ou fabrico, né, de medicamentos para tratar pessoas doentes ou pessoas com epidemias, essas mulheres elas poderiam ser consideradas como mulheres que tinham um envolvimento ou relação com o misticismo e coisas que eles na época não conseguiam explicar. Além do que algumas catástrofes naturais que aconteciam nessas épocas, como terremotos, secas, catástrofes naturais, tempestades e furacões, eles teriam que punir alguém ou achar um culpado, dizendo que Deus, o Criador, havia mandado essas tormentas, porque algumas mulheres, dada a questão do pecado de Eva, algumas mulheres haviam cometido algo que talvez tivesse então chamado ou trazido essas catástrofes para essas regiões. E assim então eles saíam à procura de alguém ou uma forma de solucionar essas catástrofes naturais eram resolvidas dessa forma através das crenças religiosas dessas pessoas. E este castelo do ano de 1210, ele reúne também muitos fatos históricos relacionados a essas questões que envolviam, né, o que se conhece nos tempos de hoje como sendo bruxaria.
e a Suíça ela bateu o recorde de perseguição, de caça e condenação dessas mulheres, que aproximadamente em torno de 30 a 60 mil pessoas em toda a Europa foram mortas, queimadas em fogueiras, foram torturadas para confessar que eram bruxas e tinham envolvimento com questões sobrenaturais e inexplicáveis. E assim qualquer mulher também que contrariasse algum dos propósitos escusos do Sacro Império da época também poderia ser torturada até que confessasse que era uma bruxa e assim então ser condenada e morta viva em uma fogueira. Entre essas 30 a 60 mil mulheres que foram mortas em toda a Europa, só aqui na Suíça foram mortas 6 mil mulheres. E dessas 6 mil, muitas delas foram mortas no canton Friburgo, aqui no canton Aarau, e também na cidade onde eu moro atualmente, Stein am Rhein, que tem uma parte histórica e uma torre chamada Torre das Bruxas, onde essas mulheres eram presas, eram torturadas e depois eram mortas. Aproximadamente 300 delas foram mortas nessas regiões para tentar, segundo eles, a crença da época, aplacar a ira da divindade e assim então punir essas pessoas e fazer com que a paz retomasse o seu devido lugar e as cidades entrassem então em paz. Ok, pessoal? Tá aí então Castelo Schloss, com a história da caça às bruxas a de Mercedes.